Olá, boa noite, gente. Meu nome é Simone Lucena, sou terapeuta oriental e vou conversar com vocês hoje sobre as emoções reprimidas, né? E o impacto que essas emoções reprimidas têm na saúde da mulher, né? E esse mês especificamente, o mês de outubro, o mês onde a gente fala de prevenção, esse tema é bastante pertinente. Então, estamos aí, vamos convidar. Estou aqui mandando um aviãozinho para convidar as pessoas. Avisando, né, que estamos aqui. Oi, Gleice, boa noite. Boa noite, por favor. Manda um aviãozinho aí avisando a todo mundo que chegamos. Abri um pouquinho antes, 3 minutinhos antes, para dar tempo da gente poder encaminhar. Eu estou fazendo isso agora também. Só me avisa, Gleice. Patrícia, seja bem-vinda. Estou fazendo agora, encaminhando para as pessoas poderem vir participar aqui desse tema tão importante, que é o tema da repressão das emoções. E a ideia, gente, é que eu passe para vocês práticas de como liberar essas emoções, tá? Toda a minha abordagem é de acordo com a medicina tradicional chinesa. Para quem não me conhece, meu nome é Simone Lucena, eu trabalho com terapias orientais. Só me confirme se vocês estão me ouvindo bem, se tá bom o áudio, o visual, só me digam aí se tá ok, para que a gente possa realmente começar. Agora convidem aí as pessoas para que a gente possa participar. As mulheres que precisam ouvir, né? Todas essas orientações e o impacto que isso tem na nossa saúde. Tá ouvindo bem, né, Patrícia? Que ótimo. Vamos encaminhar aí para mais mulheres. Esse é uma live especial para mulheres. Sejam todas bem-vindas. Eveline, Conecta Espaço, Patrícia. Vamos aí avisando mais para as amigas. Quem mais precisa receber esse conteúdo para prevenção, tá, gente? O principal objetivo hoje é a gente trabalhar a prevenção. É muito importante esse autocuidado. E aqui eu não estou falando de autoexame, né, que a gente já conhece. Isso sim, lógico, todos têm que fazer. A gente está falando aqui de como lidar com as emoções e não represá-las, porque ao longo do tempo isso vem uma conta, e é uma conta cara de ser paga. E às vezes muito difícil de ser revertida, né? Os casos de câncer de mama, onde se tem diagnóstico precoce, excelente, né? O tratamento a gente já sabe que é rápido, mas a ideia aqui é que não tenhamos, né? E é possível a gente não ter, desde que a gente tenha algumas conduções, principalmente relacionada à parte emocional. Então, boa noite a todas. Aproveite aí para mandar um aviãozinho. Tem poucas pessoas aí na sala, vamos ver se mais pessoas entram, para que a gente possa começar. Quem não me conhece ainda, meu nome é Simone Lucena. Eu trabalho com terapias orientais, medicina tradicional chinesa, técnicas japonesas, alguma coisa da Ayurveda também. Trabalho com cranioacupuntura, que também é da medicina japonesa. Isso voltado tanto para a dor como para o reequilíbrio do corpo. Trabalho com reiki, com reflexologia podal. Trabalho com tuiná, que é massagem chinesa. Faço também prática de Qigong, que também é da medicina chinesa. São práticas de reequilíbrio da energia do corpo. E quem tiver curiosidade e quiser receber dicas diárias, entra no meu Instagram, é Simone Lucena, Terapias Orientais. E lá vocês vão estar sempre recebendo também conteúdos sobre as práticas e sobre autocuidado, tá? Então, quero parabenizar ao Instagram da Prefeitura, né, o Bem-Estar do Professor,
A Silvia, a Heloísa, a toda essa equipe que está realmente de parabéns pelo conteúdo que tem trazido, né? Eu estou tendo a honra de abrir a live aí do mês, né? Tem vários conteúdos ricos que vão ser expostos, né, ao longo desse mês de outubro. Um mês, né, gente, super, super especial, né? É o mês do Dia das Crianças, Nossa Senhora Aparecida, dos funcionários públicos, e um mês de vocês, professores, que sem vocês não seríamos nada, né? Eu tenho certeza e eu tenho muita fé que essa profissão que é tão linda, de tanta dedicação e muitas vezes de muita renúncia, seja um dia efetivamente valorizada como merece ser. Então, já adiantando aí para vocês, meus parabéns pelo Dia dos Professores. E aí eu quero pedir que vocês mandem um aviãozinho, temos pouquíssimas pessoas na sala, só 6 por enquanto. E aí manda o aviãozinho, vai convidando as amigas, para que a gente possa realmente compartilhar conteúdo que seja rico para vocês, conteúdo que seja útil e que vocês vão sair daqui, tá, gente? Já com alguns pontos que vocês vão poder massagear no corpo para que vocês possam liberar as emoções reprimidas, tá? E quem não tem emoção reprimida, né? Então, só sinalizem se estão me ouvindo bem, se está tudo bem aí com a imagem, com o som. Tá tudo bem? Me confirme, por favor. Ciane sorriu, né? Pois é, quem não tem. Tá tudo bem, né, Luciene? Obrigada por dar retorno. Então, se em algum momento vocês não me ouvirem, tá? Por favor, avisem para que eu possa interromper, pode ter algum problema de conexão de internet. Então, vamos lá. Mais uma vez, para quem está chegando agora, meu nome é Simone Lucena, trabalho com terapias orientais de forma integrada. E a ideia hoje aqui é a gente fazer essa reflexão sobre as emoções reprimidas, né, e o impacto que isso tem sobre a nossa saúde, né, sobre a saúde de todo mundo, mas nós mulheres temos um impacto ainda maior e eu quero que vocês entendam isso. E na sequência eu quero trazer para vocês práticas, tá certo? Então a ideia é que a gente fique aqui junto de 30 a 40 minutos e que possa ser bastante produtivo. Então se vocês quiserem pegar uma canetinha, um papel, eu vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem isso, porque ajuda bastante, né, a depois relembrar alguma prática, tá certo? Olha aí, Vitor, que bom, Vitor, seja bem-vindo. É um conteúdo, né, para você espalhar para as mulheres da sua vida, né, mãe, esposa, namorada, amigas, colegas de trabalho. Então é um conteúdo que serve também para os homens, tá? Então se vocês tiverem homens que são sensíveis à causa feminina, por favor, também convidem, porque a gente vai falar das emoções represadas, das emoções retidas e o impacto que isso tem na saúde da mulher. Olha aí a Heloísa chegando, seja bem-vinda, querida. Já parabenizei você pelo excelente trabalho, né? Você, a Silvia e toda a equipe, esse excelente trabalho que vocês têm feito aqui no Instagram do Bem-Estar do Professor, trazendo conteúdos riquíssimos, e agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês, né? Essa é a minha segunda vez, e sempre que quiserem me chamar, terei o maior prazer. É sempre uma grande satisfação falar para essa classe que eu tenho o maior respeito, maior admiração, que são os professores, né? O que seria de nós se não fossem os professores? E, gente, pasme, eu acredito, né, que agora com a pandemia, os pais, principalmente aqueles pais de crianças, né, no ensino fundamental, primário fundamental, que eu nem sei como é que se chama hoje em dia, estão sentindo ainda mais o valor que vocês têm. Porque não é fácil essa tarefa de ensinar a crianças e até mesmo os adultos. Então isso é um processo, então é muito rico o que vocês fazem, é admirável. E como eu falei no início, eu tenho fé que essa profissão será cada vez mais valorizada no nível que vocês merecem, tá? Então é isso. Então vamos começar? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, e aí vamos lá. Então, primeira reflexão que eu quero trazer para vocês. Qualquer dificuldade no som ou no entendimento, por favor,
faz aí um comentário, tá? Eu gosto de interagir porque eu me sinto atuando com vocês. E outra coisa que eu soube, quando você coloca coraçãozinho, você convida mais pessoas, né? O Instagram entende, no algoritmo dele, que esse conteúdo é relevante e outras pessoas começam a vê-lo. Então, se vocês puderem, sempre tá colocando Márcia, seja bem-vinda, Silvia. Se puderem, coloca aí o coraçãozinho para que outras pessoas possam chegar e participar, porque eu inclusive vou abrir espaço para vocês tirarem dúvidas, fazerem perguntas, tá certo? A ideia é que isso seja interativo. Pois bem, então primeiro, o que eu quero colocar para vocês? O que é uma emoção reprimida, né? O que é uma emoção reprimida? Gente, a emoção reprimida é aquela que a gente não sente, porque todas as emoções elas servem para que a gente sinta. A gente não pode, às vezes por uma questão até mesmo da sociedade, e aqui nós temos os homens, né? Alguns, acho que tem 2 homens aí. O homem, por exemplo, com esse conceito, né, que eu acho horrível, o homem não chora. E o homem sofre muito com isso. A questão de por que não chorar? E muitas mulheres se sentem fragilizadas em chorar, porque elas acham que demonstra fraqueza e não querem demonstrar fraqueza. Gente, o choro é uma manifestação da tristeza. É uma forma de se colocar para fora uma emoção que está reprimida. Ele é só uma das formas, existem outras formas. Então, reprimir a emoção é não se conectar com ela. E um momento, qualquer momento, e ao longo do tempo, essa repressão às emoções vai trazer uma conta. O choro é libertador, é verdade. Então, essa conta chega. E muitas vezes ela chega numa doença, né? Pode ser qualquer tipo de doença, mas como a gente está no mês de outubro, a gente vai falar mais especificamente do câncer de mama. Então, essa repressão, ela também pode se demonstrar num nível de irritabilidade, de raiva, num comportamento de ressentimento, num comportamento de irritabilidade, inclusive com pessoas desconhecidas, ou de manifestação de raiva com pessoas muito próximas, entes queridos, que muitas vezes não fizeram nada, mas você tem coisas acumuladas ao longo de uma década, muitas vezes 2 décadas, né? Então, é importante, primeira coisa, a gente entender que a gente não tem que reprimir a emoção. Se está com vontade de chorar, chora. Se está com vontade de gritar, grita. Se está com vontade de esbravejar, esbraveja. Põe para fora. De preferência que você não esbraveje com ninguém, né? Oi, Cris, seja bem-vinda, querida. Milinha também, seja bem-vinda. Então, o Vitor está falando, chorar é uma forma de fazer florescer sentimentos, energias, libertarmos. Chorar é uma limpeza na alma. Que lindo, ficou filosófico. Parabéns, Vitor. E é mesmo, gente. A gente tem que pôr para fora. Existem pessoas que passam por situações muito difíceis e que têm esse receio de expor através do choro ou se recolhendo. Às vezes a gente precisa só se recolher, se conectar com a gente. Às vezes a gente só precisa ficar em silêncio. Às vezes a gente só precisa se afastar do ruído externo, para que a gente entre no silêncio interno da gente e se conecte com o que está vindo. Porque a maior parte das nossas emoções reprimidas estão no nível inconsciente. E como é que a gente vai tratar algo que está no nível inconsciente? Não dá. Então, gente, primeira coisa, não reprima o que está vindo. Sentiu vontade de chorar, chore. Sentiu vontade de gritar, grite. De preferência não com ninguém, mas você sozinho, se retire, dê um grito, ponha para fora. Sentiu vontade de jogar o travesseiro na cama para pôr para fora a raiva, joga. Sentiu vontade de dar um pulo para poder ir liberando, soltar o corpo, solta, tá? São formas de você pôr para fora emoções que estão vindo. E às vezes você não sabe a causa, né? Então, para a medicina oriental, existe uma causa fundamental, o fígado. A gente tem, só vou trazer um pouco desse conhecimento, uma base assim bem superficial, só para poder fazer sentido o que eu estou falando para vocês e que vocês possam entender esse conteúdo.
Nós temos várias energias no nosso corpo. Existe uma teoria que se chama a teoria dos 5 elementos. Dentro desses 5 elementos, nós temos 12 meridianos. Cada meridiano tem uma emoção correlacionada, porque pela medicina oriental, a medicina tradicional chinesa, tudo que a gente sente no corpo fisicamente é um reflexo de questões que estão nas nossas emoções, que estão sendo manifestadas através do nosso corpo. Pois bem, uma pessoa que fica muito tempo sentindo raiva, ela está certamente com bloqueio de energia no meridiano do fígado. Para a medicina ocidental, o fígado tem mais de 500 funções. Para a medicina oriental, ele tem a função primordial de fazer o fluido dos líquidos do nosso corpo, ou seja, o sangue, que a gente chama de Qi, o de Shui, e a energia do nosso corpo como um todo, que a gente chama de Qi. Então, esse fluido acontece primordialmente pelo meridiano do fígado. Então, acumular raiva é o pior dos caminhos, porque vai desencadear uma série de outras questões, que eu vou explicar para vocês. Então, o fígado, ele é o estrategista dentro dessa relação dos 5 elementos que eu falei para vocês, onde tem 12 meridianos. E para cada meridiano, existe um acoplado. Então, o fígado está acoplado com a vesícula biliar. E aí, esse fígado e esses meridianos, nesses 5 elementos, eles têm relações entre si. Então, quando você acumula raiva, né, por dias, por meses, você não externa, que você não trabalha, que você não se conecta com essa raiva e você não a libera, isso vai dificultando o fluxo de líquidos no teu corpo e isso vai condensar em nódulos. Eu vou ler para vocês um trecho de uma revista publicada na China, em 2014, tá? De um dos estudos científicos sobre essa relação do câncer com as emoções reprimidas. Existem vários estudos, mais de 5.000, vocês podem pesquisar no Google, só na medicina chinesa. Na medicina ocidental também existem mais de 60.000 estudos só sobre essa relação existente. Então, isso já está comprovado cientificamente que existe uma relação direta entre as emoções reprimidas e o câncer de mama. 54% das mulheres, no estudo feito pelo Instituto, eu anotei aqui para falar para vocês, o Instituto Data Popular, 54% das mulheres que têm histórico de câncer de mama relataram histórico de tristeza, rancor, mágoa. E aí vocês vão ver que essas emoções podem estar partindo da raiva que vem do fígado, que é essa correlação que eu vou explicar daqui a pouco. Eu acabei entrando nesse estudo da Revista de Medicina Chinesa 2014, do Dr. Jin Yanjin. A raiva excessiva, devido à repressão das emoções, são fatores diretos na causa do câncer de mama. A perda da fluidez da energia do fígado, do meridiano do fígado, é um mecanismo patogênico que não pode ser ignorado. Este fluxo influencia o fluxo do sangue e líquidos corporais. Com a má circulação, ao longo de um período, vai gerando a condensação de massas e gera obstrução na mama e o nódulo. Então, esse estudo de 2014 foi traduzido do chinês pela professora Raquel Torres, e eu trouxe para vocês só para exemplificar. Existem muitos outros estudos, tá? Mas esse aqui eu trago porque ele aborda diretamente essa relação com o fígado que vai interferir nos outros meridianos, tá? Então, uma coisa não está dissociada. Pela medicina oriental, nós somos um ser holístico, literalmente. Nossa energia e nosso fluxo de sangue, eles caminham e um interfere no outro. Então, o fígado, quando você fica muito tempo alimentando raiva, né, não pondo essa raiva para fora, ou não resolvendo, ou não encaminhando, ou não se conectando com ela, o que é que acontece? Vai prejudicar o meridiano do coração, porque o fígado, ele gera energia diretamente para o coração. Um coração enfraquecido gera mágoa. No coração é onde tem o Shen, é a alma, né? É o que a gente chama na medicina oriental, é a nossa alma. Quando a gente está aflito, quando a gente está angustiado, quando a gente está com muita mágoa,
a gente está em total desequilíbrio, porque o coração é que vai refletir tudo isso através do nosso olhar, através do nosso comportamento. Então, esse coração vai ficar afetado. Consequentemente, ele não vai alimentar o baço que está acoplado com o estômago. O baço está responsável pela nossa concentração, pela nossa capacidade de discernir sobre as coisas. O baço é responsável por distribuir energia para o nosso corpo. Então imagina, vai ser bloqueado também. Isso vai gerar muita ansiedade. São aquelas pessoas que acabam fugindo para comer doce, muito doce, porque está com carência. Porque outro aspecto, gente, na medicina oriental, é que além das emoções, cada meridiano tem uma relação com um sabor, né, que a gente vai sentir a necessidade maior. É uma das características na hora que a gente está fazendo a avaliação do cliente. E aí esse baço desnutrido, ele não vai mandar energia para o pulmão, que é onde gera tristeza. Né? O Vitor está falando aí, os sentimentos são caminhos que fluem pelo corpo e se conectam com a alma. Quando não estamos em sintonia, nosso corpo sente. Exatamente. De uma forma linda, o Vitor trouxe esse resumo, que o nosso corpo as nossas dores físicas, na verdade, vão estar refletindo essas dores da alma. E aí, seguindo esse fluxo de energia que acontece, com um pulmão enfraquecido, vem tristeza. Com a tristeza, gente, desencadeia e não ter energia para o nosso rim, onde a gente vai começar a ter indecisão, onde a gente vai começar a ter medo, onde a gente pode vir a ter depressão, síndrome do pânico e tantas outras doenças emocionais. Então, gente, viram que esse pentagrama, resumidamente, bem simplório que eu estou trazendo para vocês, uma coisa tem relação com a outra. Além da dominância direta que o fígado tem com todas as emoções. Então, quais são as emoções que a gente vislumbra diretamente na medicina oriental? Alegria, tristeza, raiva, medo, preocupação. Faz parte de uma emoção e está ligado direto ao baço. Então, geralmente, quem tem muita preocupação tem muita ansiedade também. Geralmente tem problemas no estômago e tem tantas queixas relacionadas com a parte gastrointestinal. Tem problema de peso também, porque o baço ele é responsável por toda a parte, toda a nossa estrutura física, né, corpórea. Então, gente, vejam que nada está dissociado. Então, reprimir emoções, você vai ter uma série de consequências. E quando a gente fala especificamente da emoção da raiva, aí que a consequência se torna ainda maior e tem uma relação direta com o câncer de mama. Até porque o meridiano ele passa ao longo do nosso corpo. Nós temos 12 meridianos e temos mais de 300 pontos de acupuntura, sabe? Só para vocês terem noção, né, da grandeza desse conhecimento milenar, tá? A medicina chinesa é conhecimento milenar de mais de 3.000 anos, tá? E que, graças a Deus, né, felizmente, está sendo comprovada cientificamente e já temos muitos estudos aqui no Ocidente. Se vocês tiverem curiosidade, coloca lá no Google, repressão das emoções de relação com câncer, vocês vão ver que tem muitos estudos na medicina ocidental e tem muitos estudos também na medicina oriental, fora os estudos que não foram traduzidos ainda, tá? Para o Ocidente. Então, o que é que a gente precisa conhecer hoje? Que a gente não pode represar emoção. Então, o que é que eu faço, Simone, para eu não represar as minhas emoções? Se eu não tenho isso no nível consciente, né? O que é que a gente faz? Então, gente, primeiro passo, eu até anotei aqui para não me esquecer de falar nada para vocês. Se conectar com você. Se conectar com você. Como é que você se conecta com você? O que é que você está pensando? O que é que tem vindo de forma recorrente? Gente, lembrando, o pensamento, ele é um diálogo interno, que acontece o tempo todo. Eu estou falando com vocês, eu estou pensando, vocês estão aí me ouvindo, estão pensando. Isso não para, a gente tem milhares de pensamentos ao longo de todo o nosso dia. E muitas vezes esses pensamentos se atropelam, né? E eis a dificuldade que muita gente tem de relaxar, de meditar, porque não consegue lidar com esse turbilhão de pensamentos. Então, uma forma de você perceber suas emoções é se conectar primeiro com o pensamento. O que é que está vindo?
O que é que vem de forma frequente? E qual a emoção que está associada àquele pensamento? Ou seja, se você começa a pensar algo que a gente chama de disfuncional, né? Ou aquele pensamento intrusivo que entra um, sai outro, que você perde o descrédito sobre as pessoas, ou que nada vai dar certo, pensamento que também se chama de pensamentos negativos, destrutivos. Então, se isso está vindo com frequência, percebam a emoção que vem associada. É muito comum que quando vem esse tipo de pensamento, venha tristeza, venha raiva, venha revolta, vem uma mágoa antiga. Às vezes são pensamentos do passado ou pensamentos de coisas que ainda irão acontecer, que você está projetando, que já é um processo de ansiedade também. Então, para trazer o que está, a emoção que está reprimida, que está ali guardada, observe o que está vindo nos seus pensamentos. E outra coisa que você pode observar é o seu comportamento. O seu comportamento tanto com os entes queridos, como com pessoas que você mal conhece. Você está com aquele comportamento de sempre rejeitar, de sempre criticar, de sempre olhar com repulsa, ou seguindo aqueles padrões. Ninguém presta, ninguém merece a minha confiança. Homem não presta, né? Nós mulheres costumamos muito, né, falar isso. Nenhum homem é tudo igual. Então, se essas coisas estão vindo, estejam atentas, porque certamente tem coisa antiga que está sendo guardada aí. Você vai acumulando ao longo da vida. Esse é o problema. Como eu li para vocês aqui o texto do doutor chinês, né, que fez esse estudo sobre essa relação, são coisas que vão sendo guardadas. E aí você vai acumulando essa raiva no nível inconsciente. Então, estar atento, conectada com você, com o que está vindo, é o primeiro passo. Nada, gente, de achar que eu sou fraca se eu chorar, se eu espernear, se eu querer me isolar um pouco. Gente, faz parte. A gente está num mundo de tão faz de conta, principalmente nessa coisa da rede social, que é tudo tão lindo, tudo tão perfeito, né? As famílias felizes, os casais se amando e tudo tão perfeito que parece que deixamos de ser seres humanos com nossas fraquezas, com nossos medos, com todas as nossas emoções. A gente só tem alegria. Eu tenho meus momentos também, eu tenho conhecimento de tudo isso. E o que é que eu faço com isso? Eu me conecto, me agarro com essa emoção. Como assim, Simone? Eu me agarro com essa emoção. Veio uma tristeza profunda, uma vontade de chorar. Eu choro, às vezes não sei de onde está vindo. Poxa, por que eu estou assim? O que aconteceu? Aí às vezes é um pensamento que eu estava com ele ali, ruminando. E aí eu me conecto com ele. Para a gente trazer a luz para ele. Porque a gente só trata o que a gente conhece. Então a gente precisa, a primeira coisa, se conectar com o que está vindo. E o comportamento. Se você tá uma pessoa arredia, uma pessoa irritada, uma pessoa que está, sabe, nada para você presta, você está sempre criticando, já é um sinal que você precisa se conectar com suas emoções. Ok, gente? Então, primeira dica aí para vocês é essa. E aí, como você pode fazer também para que isso fique no seu nível racional? Escreve a emoção que está vindo, pensamento primeiro, a emoção que está vindo e o que você fez com aquilo. É uma forma de você pôr para fora, de você tirar do nível inconsciente, trazer para o nível consciente e racionalizar. Põe para fora. Identificar quais são os gatilhos que estão lhe levando a essa emoção. Se está vindo de forma frequente, se é quando você encontra alguém, se é uma história de um relacionamento antigo que você foi traída, ou que você tem notícia do seu ex-marido ou ex-namorado, enfim. Isso está trazendo essa emoção. Então, o que está puxando para que você se conecte com esse sentimento que você não está sabendo de onde está vindo? Então, comece a trazer para o nível consciente quais são os gatilhos, o que é que está ativando, para que você possa, no nível consciente, tomar decisões. Ok? A gente só trata, repetindo, o que a gente tem consciência.
Então, eu já falei aqui, se precisar gritar, grite, se precisar chorar, chore, se precisar jogar o travesseiro no chão, jogue. Só evite gritar com alguém, né? Entenda que a outra pessoa não tem culpa das emoções reprimidas, não pode receber esse fardo. Isso não é legal. Se recolha e faça o movimento que você precisar fazer. Os chineses costumam pular, né? Quando eles estão de luto, eles pulam muito. É uma forma de soltar o corpo. Há pessoas que adoram dançar, né? Há pessoas que adoram correr, há pessoas que adoram fazer atividade física. É uma forma de você liberar serotonina, que é um hormônio bacana, hormônio do prazer, e colocar ao mesmo tempo emoções reprimidas para fora. Depois eu vou falar para vocês pontos de acupuntura, tá? Que vocês vão poder massagear para ir liberando essa energia do fígado que eu tanto falei para vocês. Outra forma, né, depois que você fez essa primeira fase, é transformar, né? Transformar o quê? É nutrir-se de pensamentos bons, né? Se você já percebeu que aquele pensamento ruim, né, aquele pensamento destrutivo, não vai te levar a lugar nenhum espaço produtivo e de crescimento, então você vai se conectar com outros pensamentos que vão te ajudar a reverter a situação. Isso já é você se autotratando, tá? Livrar da culpa, gente. Culpa não leva ninguém a lugar nenhum. Então você tem que fazer um movimento de se perdoar. É um movimento que é primordial. Você tem que olhar para você de uma maneira amorosa, como se você, olhando para você, como você olharia para aquela pessoa que você mais ama. Quando chega alguém que você tanto ama, sentindo culpa, sentindo algum sentimento de remorso por alguma ação, você diz assim, é isso mesmo, você tem que sofrer, a culpa é sua. Não. O que é que você faz? Você acolhe essa pessoa, você abraça e diz, fulano, tudo bem, você errou, mas olha, você tem como corrigir daqui para frente. Não é esse o conselho que a gente dá para quem a gente ama? Por que para a gente não faz isso? É um grande erro. Então se perdoe. Boa noite, Viviane, seja bem-vinda. Então se perdoe porque é o caminho de você se libertar. Não alimente culpa, não retroalimente culpa. Reconheça, é diferente. Reconhecer um erro é diferente de ficar carregando culpa. Isso tem um peso muito grande, isso tem um fardo muito grande. E deixar embora o que te faz mal. Claro, Ângela, é isso mesmo, perfeitamente. Deixar embora o que te faz mal. Deixar ir um relacionamento tóxico. Deixar ir um amigo que não foi legal com você, que você sentiu. E sente, você vai sentir. Se conecte com o que você está sentindo. Poxa, eu fui sempre tão legal com fulano, mas fulano não foi legal comigo. Mas tudo bem, é o que ele tinha para dar. É o que ela tem para dar. E a gente tem que entender isso. Então, quando a gente fala, né, o desapegar é muito comum na linguagem das filosofias orientais. É o deixar ir, é o desapegar. É exatamente a gente entender a impermanência da vida. Porque nada é permanente. Tudo muda. E esse movimento, e nós estamos o tempo todo em movimento. Isso é uma teoria base da medicina oriental, é o movimento. A gente não para, esse é um movimento o tempo inteiro. E tudo muda. E os orientais, eles enxergam com muita clareza isso. Tanto é que até as dificuldades, eles olham como uma oportunidade mesmo da gente evoluir. Da gente poder olhar para aquilo ali e dizer, essa fase eu superei. Que bom. Você traz uma recompensa, inclusive, para o seu cérebro quando você deixa aí. Ok. Foi bom, eu aprendi com fulano. Agradece, porque fulana te deu a oportunidade de vivenciar aquilo e você deixou ir. Mas vai doer. E aí, o que você faz? Ah, não tô nem aí para fulano, para ciclano. Não, chora. Se sentir vontade de chorar, chora. Tá doendo, sabe? Fulano me magoou, fulana me magoou. Tá doendo. Ok. Libera. E segue o segundo passo, que é transformar, que é exatamente essa linguagem que eu estou falando para você agora, do auto-perdão e de dizer ok. E não se culpe por você ter alimentado esse relacionamento. É o que você também tinha para dar e era o que você precisava viver. Gente, quando a gente quer se livrar das coisas sem viver o que precisa viver, essa coisa vai vir de novo. Então, muitas vezes as situações vêm para que a gente viva, aprenda,
Se a gente não aprender, a gente vai viver de novo. Saibam disso. Vai acontecer de novo. É por isso que muitas vezes eu vou trazer de novo a história da traição, porque a traição é algo que traz muita raiva, né? E a gente está falando aqui de raiva relacionada ao câncer de mama. Então a traição, eu atendo mulheres que se separaram há 8 anos, há 9 anos, elas ainda alimentam raiva do ex-marido, porque foram traídas. E aí a gente começa a liberar aquele corpo, né? Aí são os pontos que eu trabalho de acupuntura, de regulagem do corpo, para ir liberando e também trazendo para elas para o nível consciente. Isso que eu estou trazendo agora para vocês. Né? A Ângela está falando de tudo que acontece conosco, é aprendizado, sem dúvida. Sem dúvida, é a experiência que a gente traz. E a gente precisa se conectar com isso. É mais um aprendizado. Então, estejam atentas a isso. Se está sentindo raiva, está alimentando mágoa. Lembra que eu falei lá do pentagrama? A raiva vai obstruir o canal do coração e no coração você vai ter mágoa. Mágoa é algo que você guarda muito mais, por muito mais tempo. A raiva, às vezes, ela é mais rápida, né? Ela vem assim, como aquele fogo, você grita, esbraveja, fica... E aí, botou pra fora. E aí, se você fica alimentando essa raiva ao longo do tempo, você gera mágoa. E aí, é exatamente o que 54% das mulheres que tiveram histórico de câncer de mama comentaram que guardava mágoa. Tá certo, gente? Então, por favor, trago aí essa reflexão para vocês. E aí, na sequência, eu até tinha posto aqui, se livrar da culpa e desista de mudar os outros. É outra coisa que a gente comete um grande equívoco. A gente quer mudar o outro. Não dá, gente. Não dá. Eu só consigo mudar a mim mesma. Só. Mas ninguém. Luciana está falando aqui. Deixar para trás o que me faz mal é a melhor coisa a fazer para viver melhor. Perfeito, Luciana. É exatamente isso. É o deixar ir, né? Que a colega falou há pouquinho. É o aprendizado. Então, é se permitir. Então, vocês estão me relatando aqui que vocês estão se conectando com o que está vindo para vocês e estão dando o direcionamento. Isso que está vindo a nível consciente, tá, gente? Tem coisa que vem a nível inconsciente. Então, para o nível inconsciente, são aquelas outras técnicas que eu falei para vocês antes. Perceber comportamento, pensamento e relacionar com as emoções que estão vindo, tá? A Viviane está falando, criar expectativas para o outro. Exatamente, criar expectativa para o outro. Aliás, expectativa é um troço que é terrível, né? É difícil viver sem ela, mas é difícil também, porque toda expectativa não atendida é uma frustração. E uma frustração gera sentimentos de tristeza. Ok, se acontecer, que às vezes a gente não consegue, né, não gerar expectativa, se acontecer, se conecte com ele e pronto, deixa aí. A gente vai praticar mais outras coisas que vocês vão poder fazer, tá? A gente está ainda introduzindo mais e fazendo essa reflexão em conjunto. A Ângela está falando também aqui, ó, e olha que já acho que já é difícil a mudança em nós, sem dúvida nenhuma. A mudança em nós já é algo difícil. Entender o que está acontecendo conosco é extremamente difícil. Não é à toa, né, que muitas pessoas entram em processo terapêutico por anos para buscar esse processo de autoconhecimento. E eu super indico que façam isso, tá, gente? O autoconhecimento, ele é constante. Enquanto estivermos aqui, a gente está se conhecendo. A gente pode usar caminhos como a terapia tradicional, existem várias terapias. Dentro da medicina oriental, a gente faz esse trabalho também de liberação das emoções, de reequilíbrio da energia do corpo, de conexão com as emoções. Mas existem situações que estão muito lá para trás, que têm traumas pesados, que eu mesma digo, olha, vai a um psicólogo, trabalha mais essa questão aqui, que você precisa liberar profundamente, para que finalmente você vá diminuindo essa carga. Porque teu corpo tá sentindo. Então eu vou sinalizando algumas condutas nesse sentido. Em outros casos não, a gente consegue ali mesmo
no consultório fazer toda a liberação, todo o reequilíbrio, e eu vou dando também várias dicas para que a pessoa também vá fazendo, né, como práticas dessas que eu acabei de comentar aqui com vocês, de escrever, de se conectar, e o resultado, gente, é show, porque eu faço a liberação do corpo, né? Eu desbloqueio o meridiano do fígado lá que tá com a raiva, e certamente tem outros meridianos bloqueados, porque ele nunca fica sozinho, tá? Como eu falei, tem interconexão entre eles, tem dominância, tem geração, enfim, tem contradominância, então tudo isso eu analiso, e aí eu vou liberando tudo, a pessoa fica joinha, joinha, aí volta a fazer tudo igual. Bloqueia tudo de novo. Então, essa orientação ela é dada dentro do ambiente, né, do consultório, para que a pessoa possa ter uma condução melhor sobre a sua vida. Para que a pessoa possa, inclusive, enxergar, porque às vezes ela não está conseguindo enxergar onde está o problema, a origem, né? A origem daquelas emoções que estão sendo reprimidas. Luciana, ninguém muda ninguém, esperar essa mudança do outro é muito frustrante. É melhor se trabalhar para aceitar o outro como ele é. Ou, perfeito, Luciana, ou para deixar ir também. Às vezes a gente precisa deixar ir, né? Precisa deixar ir. Perfeito, Vitor. A terapia é super importante, isso que eu falei para vocês. É super importante, é um caminho de autoconhecimento, assistir vídeos também, ler livros, terapia tradicional com psicólogo, terapias holísticas, tem vários caminhos, tá? Tem várias formas de você se conhecer, vários caminhos, e é importante sim. O que eu recomendo sempre com o trabalho com psicólogo é quando tem questões muito fortes, que eles precisam ir lá realmente mergulhar. E eu digo, olha, trabalha isso com o teu psicólogo, com a tua psicóloga. Se não tem, geralmente eu vejo alguém que pode fazer esse trabalho. Enfim, é super importante. E uma coisa não exclui a outra, tá? Uma coisa não exclui a outra. Outra coisa importantíssima, gente. Se compare com você mesma. É outro erro. Né? Inclusive nesse movimento que a gente tem, né, de redes sociais, do mundo perfeito, muitas vezes você fica se comparando a tua vida com a do outro. Esquece isso, não entra nesse movimento, se compara com você, quem você era ontem, quem você é hoje, porque o que você é hoje, você está projetando o que você será amanhã. Então, se compare com você. Se compare com os ganhos, tantas dificuldades que você passou na sua vida e que você superou. Que foi? Quais foram tuas fortalezas? Se conecte com isso, tá? Então, o que você faz... foi uma coisa que eu anotei aqui para não esquecer de comentar. O que você fez repetidas vezes e que te ajudaram a superar algo difícil. Então, é uma forma, inclusive, de você poder perceber. Esperar a mudança do outro é comparável a uma via de mãos única. É verdade, Vitor, exatamente. Só que a gente está falando isso, né? Vocês comentaram isso, mas vira e mexe a gente cai nessa armadilha, né, gente? Vamos confessar. Vira e mexe, a gente cria expectativa, a gente faz algo e a gente fica ali esperando que de alguma maneira tenha um retorno. Vira e mexe, a gente cai nessa armadilha. E tudo bem, tudo bem. O importante é perceber isso, tá? O importante é não ficar naquela de deixar a coisa, deixa a vida me levar, né? Como diz o samba. Adoro o samba, mas isso só serve para o samba. Quem tem que ser o protagonista da sua vida é você. Então, se você está num relacionamento tóxico, se você está sendo traída, está sendo traído, continua lá, só existe uma pessoa responsável por isso. Não é o traidor, é você que está se mantendo nessa relação. Se você está convivendo com uma pessoa que te agride, que te maltrata, você tem que se conectar com isso. Isso tem que estar claro para você. Ah, Simone, mas tem família, tem questão financeira. Ok, tem tudo isso. Mas, gente, nada disso paga a sua saúde mental, a sua saúde física. Lembra-se, emoções, imagina você convivendo com alguém que você tem de forma recorrente raiva, aborrecimento. Essa conta vai chegar. Boa noite, Hildia. Boa noite, seja bem-vindos. Quem está chegando, não posso não estar falando o nome de todo mundo. Mas, gente, são as escolhas da vida. Então é importante que esteja conectado com isso. Conectada com isso, tá certo? Então, e buscar ajuda, né? Como eu coloquei aqui como outro item,
né? Ser amorosa consigo mesma e busque ajuda. Busque ajuda de amigos, busque ajuda de familiares, busque ajuda de profissionais, busque ajuda. Se você vê que não está dando conta, né? Busque ajuda. Busque ajuda, tá certo? Então, eu dei aí para vocês 4 passos, eu vou repetir, tá certo? Eu não sei se vocês estão anotando. O primeiro passo é se conectar com você, tá certo? Para perceber o que está vindo. Transformar, né? Transformar pensamentos, atitudes que eu já expliquei no detalhe. Não se comparar com outras pessoas, se comparar com você mesma. E buscar ajuda, tá? E agora eu quero trazer para vocês práticas, tá certo? De como você ter amor próprio. E obrigada, Hilda. Hildia. Acho que é Hildia, né? Ou é Vildia? Não sei como é que pronuncia. Bom, obrigada. Ter amor próprio é isso aí mesmo. A gente escolhe, né, Ângela? Perfeitamente, é exatamente isso. Então eu quero passar para vocês uma coisa que vai te ajudar a estar mais conectada com você, tá certo? O quê? Respiração diafragmática, tá? Respirar diafragmática é a respiração que vem do Vidya. Obrigada, Vidya, ok. É a respiração que enche todo o teu abdômen. Imagina um bebê, né? O bebê quando está respirando, ele puxa o ar, a barriguinha sobe, ele solta o ar, a barriguinha seca. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, arruma um espaço para você e respira fundo. Para que você já percebeu, né? Que você tá com emoções aí reprimidas, tem coisa turbilhando, porque você está se irritando fácil, você está agredindo algum ente querido, que nem tem culpa da história, você está colocando a que a gente chama, né, tempestade no copo d'água. Gente, são sinais, tá certo? Tem outros sinais. Então, você faz a respiração, onde ela faz, né, esse exercício diário perfeito, todos façam isso diariamente. Mas, especificamente, com o objetivo de liberar as emoções que estão reprimidas. Vida está falando que se não estamos bem com nós mesmos, não estamos bem com ninguém, tudo nos incomoda, nos aborrece. Exatamente. São sinais, né? São sinais que existem emoções que estão sendo ali reprimidas. Se você está sempre trabalhando suas emoções, está sempre se conectando com elas, os problemas vão vir, você vai sentir, você vai resolver, você vai encaminhar e o passado ficou no passado, é daqui para frente, entende? Então a gente vai diminuindo o peso, vai tirando, sabe, aquela tensão dos ombros, a vida vai ficando mais leve. Imagina que a maioria tenha acima de 30 anos, imagina, 3 décadas de acúmulo, 4 décadas, 5 décadas, gente, de acúmulo. Isso pode reverberar numa doença, que é o limite, né? Que é o estágio limite, numa doença como o câncer. Então, a gente precisa se prevenir, né? 2 coisas que são ótimas para nos conectar, meditar e música. Perfeito, Vitor, exatamente. Então, assim, a respiração diafragmática é esse primeiro momento de você focar no momento atual. Respira fundo, solta o ar, respira fundo, solta o ar. Faz isso 9 vezes, pelo menos. E aí, na sequência, você vai apertar um ponto de acupuntura chamado F14. Eu falei para vocês a questão do fígado, né? Então, a gente precisa liberar esse fígado, tá? Então, você pode fazer isso massageando. Aí o Vitor fala que escuta música clássica para me reconectar. Muito boa dica, Vitor. Excelente. Orar também, Vitor. Orar faz muito bem. Nossa, orar é perfeito também. Então, olha, abaixo do mamilo, tá? Você vai seguir, vai perceber na linha do sutiã, vocês podem tocar, vocês vão sentir um ponto dolorido. Façam isso agora, porque eu quero que vocês tenham certeza que localizaram. Para o Vitor, pode pegar a linha do mamilo, colocar mais ou menos 3 dedos, e aí você vai tocar. Toca. Vê se você sente dolorido. Se você sentiu dolorido, você localizou um ponto chamado F14. É um ponto para liberar, é um ponto importante para, inclusive, prevenir câncer de mama, porque
o meridiano do fígado, como eu falei para vocês, tem essa interferência, ele passa exatamente nessa região. Problemas de mastite também, tensão emocional também. Então, faz um movimento anti-horário. O sentido do relógio é esse, você vai fazer anti-horário. Então, faz esse movimento junto com a respiração. Inspira, solta pela boca. Inspira pelo nariz, cresce o abdômen. Solta o ar. Faz isso. No mamilo não, Moninha. Abaixo do mamilo, 3 dedos, na linha do sutiã. Você vai sentir que fica um pontinho dolorido. Se você não sentiu dolorido, é porque você não achou ainda o ponto, tá? E você vai apalpando. Você vai pegar aqui, tá o mamilo, desceu na linha do mamilo, dá mais ou menos 3 dedos. Aí você vai tocar. Fica exatamente na linha do sutiã. Se você tiver de sutiã agora, você vai ter que levantar um pouquinho o sutiã para você poder senti-lo. E aí você vai massagear esse ponto dos 2 lados, tá? Todo mundo localizou, faz assim com o dedinho, porque se não localizou, eu repito novamente a instrução. Então você vai massagear esse ponto. Quem localizou já faz assim com o dedinho para eu saber que já entendeu. Me deem retorno, por favor. E aí você vai fazer esse movimento massageando junto com a respiração. Sim. Vídia falou que sim, Ângela localizou também, Cris também, ótimo. É um pontinho dolorido. Então faz a massagem, gente, junto com a respiração. Inspira. Vitor, vê se você consegue localizar. Você vai contar mais ou menos 3 dedinhos. Localizou. Não, foi a Viviane localizou, Renata localizou, Luciana, excelente. Então você vai fazer essa respiração diafragmática que eu falei, que é do abdômen, tá? Quando puxar o ar, o abdômen cresce. Solta o ar pela boca, ele seca e você tá lá massageando esse pontinho, tá certo? Faz essa respiração 9 vezes e fica massageando o ponto. Outro ponto que vocês podem massagear para liberar tensão. Você vai ver aqui, ó, o ossinho da clavícula. Deixa eu tirar esse colarzinho para trás. Localiza ele aqui, vai fazendo comigo, tá? Aí você vai descer um pouquinho sua mão, como se fosse aqui na queda do ossinho aqui da ponta da clavícula. Perceba se sente dolorido. Aperta. Tá dolorido, ó. Vê se vocês sentem, o movimento é esse aqui, anti-horário. Veja aí se localizaram e me falem. Esse é o ponto R26, gente, também para liberar a tensão, liberar a emoção que está reprimida. Isso aqui ajuda bastante, tá? Também com a respiração, tá? Sempre. Todos esses movimentos que eu estou indicando para vocês é com a respiração. Me digam se localizaram esse ponto. Me deem notícia, o R26. Localizaram? Conseguiu localizar? Boa, muito bom. Outro ponto que você pode massagear, ó, seguindo aqui nós temos o vaso concepção. É o primeiro meridiano que se forma ainda quando a gente tá na barriguinha da nossa mamãe. Então, esse vaso aqui, ó, você pode fazer inclusive corrido, tá? São vários pontos, até aqui no meio, onde você vai sentir mais dolorido. Então, você pode massagear aqui, ó, que você tá vários pontos do vaso concepção, até aqui no meio do externo, que é aquele ossinho que fica no meio, na linha do mamilo. E aí, quando você chegar nele, você pode fazer isso aqui 9 vezes, tá? Com a respiração. Inspira, solta o ar e vai fazendo a massagem. Inspira, solta o ar. Depois você vai colocar o dedinho aqui no externo. Percebam que é dolorido. Veja se vocês encontram esse ponto bem dolorido. Sentido anti-horário também. Vou afastar um pouquinho aqui para vocês verem, ó. Tá aqui, ó, meu externo. Dolorido. Massageia. Inspirando, soltando o ar. Inspirando, soltando o ar. Então, gente, tem vários outros pontos, tá certo? Mas eu quero deixar esses 3 e que é bem dolorido. Exatamente, Renato. Quanto mais dolorido estiver, mais emoção retida você está. É um sinal que mais emoção retida você está. Então, o que é que você tem que fazer? Parar de massagear? Não. Aí você continua massageando.
junto com a respiração. E vocês vão percebendo, e aí você faz um dia, ainda está doendo muito, você faz outro dia, ainda vai doer, outro dia. E com o tempo, ao longo da semana, façam essa semana inteira, gente. Estamos no mês de outubro, mês de prevenção do câncer, além do autoexame, né, que todo mundo fala. Vamos cuidar da gente, vamos cuidar das nossas emoções, vamos nos conectarmos conosco. Então arruma esse tempinho para você. Então, prática de meditação, é lógico, é maravilhoso, yoga, tem várias práticas. Mas eu estou trazendo algo simples que vocês podem fazer no intervalo do almoço, que vocês podem fazer deitada quando acorda, antes de dormir. Então, são coisas muito simples. Respirar, massagear aquele pontinho abaixo do mamilo, massagear esse aqui do meio até o externo, sempre com respiração diafragmal ou diafragmática, que é a respiração do abdômen. Nada de inspirar, o peito subir, não é isso, tá? Inspira, quem cresce é a barriga. No meu Instagram, quem aqui não me segue, quiser me seguir, eu estou sempre dando dica. E tem lá um tutorial de respiração diafragmática. Quando eu abri a quarentena, logo quando a gente começou na quarentena, eu fiz alguns vídeos sobre algumas práticas. E uma delas é da respiração diafragmática, onde eu mostro mesmo esse movimento da barriga. Algumas pessoas têm dificuldade, gente, de fazer. Mas não é difícil, é só uma questão de prática. E lembre-se, essa é uma respiração que a gente nasce com ela, tá? O bebê faz essa respiração. Então, você só precisa praticar. Tá bom, gente? Então, alguma pergunta? Eu tô aberta agora para pergunta de vocês. Eu tô sem relógio aqui, não tenho nem ideia do nosso tempo, mas tô aberta para perguntas. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês. Me colocar mais uma vez à disposição, sempre que o bem-estar do professor me quiser aqui, será sempre um grande prazer. Adoro poder contribuir. Amei a participação de vocês, né? Vocês interagiram, vocês se posicionaram, isso é maravilhoso. Muito, muito, muito obrigada. Se cuidem, se amem, se conectem com vocês e vocês vão ver que a vida, não só evitando o câncer de mama, mas principalmente tendo uma vida muito melhor, uma vida muito mais saudável. Então, engraçado é que hoje no final da tarde... Ai, foi embora o comentário, nem consegui ler. Foi ótimo, que bom que vocês gostaram. Um prazer muito grande que vocês estejam aqui. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Heloísa, obrigada pela oportunidade e podem sempre contar comigo, tá bom? Um beijo no coração de vocês, se cuidem, namastê, um grande abraço.